Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Samá, um dos 37 valentes de Davi. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo! Segundo Samuel 23, do verso 11 e 12, essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. E depois dele, Samá, filho de Agé, o aramita, quando os filisteus se ajuntaram em uma multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. E este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Davi, no fim dos seus dias, ele tinha 37 homens valentes em seus exércitos que se destacavam. E entre esses 37, 3 que se destacavam mais ainda. Josebe-Basebete, que venceu 800 homens sozinho. Eleazar, que lutou contra os filisteus, até que a espada se colasse à mão. E o personagem de hoje que nós vamos falar, Samá, que lutou contra os filisteus por um pequeno espaço de terra onde tinha lentilhas. Aparentemente parece ser algo tão pequeno, um campo de lentilha, só que isso fez com que esse homem Samá estivesse entre os 3 valentes de Davi. E por qual razão? Será que de fato, de verdade, era um campo insignificante? Ele era de pequena proporção, mas será que ele tinha tão pouco valor ao ponto de uma multidão de filisteus se reunir nesse campo e reivindicar esse campo? A resposta é muito simples. Certamente esse campo ele tinha muito valor, que o texto nos diz que quando ele lutou e prevaleceu, ele proporcionou para o povo grande livramento. E qual é a lição que nós trazemos para o dia de hoje? Se Samá não tivesse persistido e prevalecido contra os filisteus, ele colocaria em jogo o esforço dos outros seus 34 amigos, os outros valentes de Davi. Por qual razão? Porque os filisteus, eles não precisavam de muito, eles precisavam apenas conquistar um pequeno espaço que seria equivalente àquela plantação de lentilha para fazer uma grande arruaça e tomar posse de todo o território de Davi. Parece ser pequeno para as outras pessoas, mas certamente para você tem grande valor. Tem grande valor a sua família, tem grande valor o seu ministério, tem grande valor a sua empresa, tem grande valor os seus filhos, tem grande valor a sua cidade. Então não abra mão, porque Satanás, o adversário de nossas almas, ele precisa apenas conquistar um pequeno território para depois fazer grande arruaça no restante daquilo que resta em nossas vidas. Lembrando que a valentia de Samá fez com que o Senhor providenciasse tão grande livramento. A palavra do Senhor nos ensina que o Senhor ele está à porta e bate. Aquele que atentamente ouve a voz do Senhor, abre a porta, ele entra. Ele vai cear com você e você vai cear com ele. Cear, fazer a refeição, é ter comunhão com ele. Diferente do adversário das nossas almas. Satanás, o inimigo de nossas almas, ele atua na brecha, não na porta aberta. Ele não bate na porta, ele entra na fresta. Isso quando ele não arromba e vem fazendo grande arruaça e grande violência. Parece até mesmo de menor importância quando você vê esses 2 homens de renome, um que derrotou 800 de uma só vez, sozinho, e outro que lutou até que a espada colasse na mão, e você de repente vê Samá lutando por um pedaço de terra que parece ser insignificante. Mas será que de fato e de verdade é insignificante? Porque uma multidão, o texto diz que uma multidão
de filisteus estavam ali lutando por aquele pequeno espaço de terra onde tinha a lentilha. Mais uma vez, e como eu já compartilhei aqui no canal com vocês, em uma vez participando de um treinamento empresarial, os nossos instrutores, todas as vezes que a gente vacilava, eles ficavam falando e repetindo: ninguém tropeça em montanhas, ninguém tropeça em montanhas. Nós tropeçamos em pequenas pedras, em pequenos vacilos, nas brechas, nos campos de lentilha. E é certo e é verdade que é no campo de lentilha, se você abrir mão, é o suficiente para Satanás ele se apoderar. E primeiro ele vai conquistar um campo de lentilha. Depois ele vai conquistar um hectare de terra. Depois ele vai conquistar uma cidade. E quando você for ver, ele já conquistou o país que se chama a sua vida. Todas as áreas da sua vida já foram tomadas por ele. Então não abra mão do seu campo de lentilha. O que é o seu campo de lentilha hoje? É o seu filho que precisa se achegar a Cristo? É o seu companheiro, a sua companheira que está afastado do Senhor? Eu não sei o que é o seu campo de lentilha. É a sua empresa que está a ponto de quebrar? É o seu trabalho? É a sua carreira? Eu não sei. Você e o Senhor o sabem. Mas lute, lute, lute até o fim, porque a palavra do Senhor ela é bem clara quando ela diz. Ele falou sobre o primeiro valente e falou que ele prevaleceu contra 800. O segundo valente do Senhor, ele prevaleceu e lutou bravamente até a espada colar em sua mão. Só que somente para Samar o Senhor declarou que após ele vencer os filisteus e conquistar o campo de lentilha e manter em sua posse o campo de lentilha, o Senhor providenciou grande livramento. Dos 3 heróis de Davi, apenas Samar foi declarado. Grande foi o livramento pelo seu posicionamento. Então o seu posicionamento vai trazer grande livramento para a sua família, para a sua carreira, para a sua empresa, para os seus filhos, para o seu relacionamento, para a sua igreja, para o seu ministério. Pode ser insignificante para muitos, mas para você de repente é tudo aquilo que você tem. Então não abra mão do seu campo de lentilha, seja qual ele for. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo!